no lugar onde eu fui plantado. É no lugar que Deus me colocou que o meu chamado vai ser. Já observou hoje? Eu vou ficar rodando de igreja em igreja. Um mês está numa igreja, outro mês está em outra igreja, 6 meses está numa igreja, depois está numa igreja. Você já viu árvore sem raiz produzir fruto? Você viu alguma árvore que não tem raiz produzir algum fruto? Agora deixa eu te dar uma notícia. João 15:1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. O ramo que está em mim que não produz fruto, eu. Você entendeu o que eu acabei de falar aqui, irmão? Sabe aquele irmão que saiu da igreja depois de 3 meses, 6 meses, estava ali? Quando ele saiu dali, não foi o diabo não, irmão, foi Deus. O ramo que está em mim que não produz fruto, eu. Por quê? Tem alguém que tem empresa? Empresa com 1, 2 funcionários, 3, 50, 100. Alguém que tem alguma empresa, microempreendedor? Entendeu? Imagina comigo que você tem uma empresa. E aí você tem 10 funcionários de empresa. Nosso trabalho eu não faço nada. O que você faz quando não faz nada? É só na igreja que você tem que ter um monte de gente que não faz nada. Mas é chamar de obreiro. Aí Deus olha e fala: eu que não quero obreiro na minha obra que não trabalha, que não faz nada, eu vou botar ele. Aí o obreiro chega e fala: ô pastor, eu estou saindo da igreja, eu não me adaptei. Mas estou vendo, irmão. Não trabalha, é preguiçoso, não quer fazer a obra. Deus corta. Tem gente na igreja que está cortando, é Deus, o diabo não tira, não. É o próprio Deus que está tirando. Para quê? Para que ele possa pegar os que estão produzindo fruto e lá dar uma paradinha nele ali, dar uma melhoradinha e falar: vai lá, meu filho, produza mais frutos, gere mais pessoas, gere mais almas, ganhe mais almas, discipule mais almas, faça mais a minha obra. Porque Deus não tem compromisso com o preguiçoso. Do que eu tenho que entender aqui? O cesto foi colocado naquele lugar, nos juncos. Aí a filha de Faraó veio se banhar. E aí as servas dela começaram a andar na beira do rio. De repente ela avistou o cesto. Na onde? No meu lugar. Por quê? Porque no lugar que Deus me colocou é ali que Deus vai me honrar. No lugar que Deus me colocou é ali que Ele vai me encontrar no momento da honra. Ó Jesus! Jesus entrou na fila. Jesus entrou na fila também, irmão. Jesus entrou na fila. João Batista está batizando. Aí Jesus veio na fila. E se ele sai, ele podia chegar e falar: ei, eu sou Jesus, dá licença aqui, João, me batiza aqui, porque eu sou Jesus. Aí vem esse irmão que acha alguma coisa. Soberbo já está lá em cima. O diabo pegava dele. Ele acha que era melhor que todo mundo. Ele acha que porque tem um título ali na igreja ele é melhor que os outros. Irmão, quanto mais você recebe, menos você é. Quanto mais você recebe na igreja, menor você tem que ficar. Jesus está na fila. É até meio engraçado. Jesus pegando fila. Ele está na fila. João capítulo 1, a partir do 19. Aí chega a vez dele. Quando chega a vez dele, ele entra como todos os outros. E João vem, olha para ele e fala: você vem a mim para eu te batizar? Mas você que deveria me batizar. Aí Jesus diz: João, faça como está escrito para que se cumpra toda a justiça. Me batiza. E João obedece. Vai lá, batiza Jesus. O que aconteceu quando Jesus foi batizado? Não aconteceu nada. Porque quando você é batizado, não acontece nada. Aí o texto diz: o denado fez uma diferença. E saindo das águas, ele orou. Lucas capítulo 4. E tendo ele orado, o céu se abriu. Porque o céu só se abre quando alguém está orando. Quando ele orou, o céu se abriu. Uma pomba, o Espírito Santo no formato de uma pomba desceu, pousou sobre a cabeça dele. E uma voz dentro da nuvem lá no céu disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O filho amado é aquele que entra na fila e que espera o seu tempo. O filho amado é aquele que entra na fila e espera a hora certa. Deixa eu te dar outro exemplo e voltar para cá. A Bíblia diz que
Deus chamou Elias, e Elias virou e falou: Deus, eu não quero mais, eu estou cansado, eu não quero mais negócio de ser profeta, me mata, tira a minha vida, eu não sou melhor que os meus pais. Aí Deus fala: Elias, deixa eu te dar 3 missões. Você vai ungir 3 pessoas. Você vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e você vai ungir Eliseu, a profeta. Ungir rei da Síria é fácil, apesar de ele não ungiu. Ungir rei de Israel também é fácil, apesar de ele não ungiu. Mas ungir outro profeta já não é tão fácil. Por quê? Porque o outro profeta que ele vai ungir vai entrar no lugar de quem? Sabe o que tem acontecido muito nas igrejas hoje? Pessoas que acham que são boas demais que Deus não tem ninguém para pôr no lugar dela. A pessoa acha que ela é tão boa que ela fala: se eu tocar a bateria aqui, ninguém mais toca. Eu sou o cara da bateria, quando eu toco o céu abre, quando eu canto o céu desce, quando eu faço a conta. Eu entendo uma coisa: se você fizer, Deus vai te honrar. Mas se você falar: Deus, eu não quero mais, já tem 7 mil esperando para tomar seu lugar. Deixa eu melhorar. Eu já tenho o substituto prontinho, irmão. Ele está prontinho. E detalhe, ele vai ser usado no mínimo dobro do que você é. Porque Eliseu não queria ser usado como Elias. Ele queria o dobro que o Espírito estava sobre Elias. Então, quando vem o substituto, ele nunca vem igual, ele vem melhor. Então, deixa de soberba, deixa de arrogância, para de achar que você é a última Pepsi do deserto. A última Pepsi do deserto. Vai lá, irmão, simplicidade, humildade. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. Seja simples na obra de Deus, seja humilde na obra de Deus, e Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar. Mas entenda sempre isso: você não é insubstituível. Se você não quiser fazer mais, Senhor, eu não quero mais, tá bom, Elias, vai lá, unge Eliseu. Elias passa, pega a capa dele, joga em cima de Eliseu. Nem ungia, nem ungia, não. Sabe qual a capa? Sabe o que eu acho fascinante no texto? É que o texto diz que Eliseu estava na 12ª junta de boi. Ele não estava na primeira. Ele não estava na segunda. Ele não estava na terceira, na quinta, na sétima. Ele estava na 12ª. Ele não saiu da posição dele. Já reparou os irmãos no culto? O irmão ao invés de sentar lá atrás, ele senta na primeira cadeira, só para ouvir uma revelação, porque acha que na primeira cadeira Deus vai revelar ele. Irmão, se Deus quiser falar com você, você pode estar lá na calçada, do outro lado da rua, irmão. Deus vai tomar o homem de Deus e falar: irmão, se ele for lá na rua, não é porque você está sentado na primeira cadeira que Deus vai te revelar, não, irmão. Eliseu ficou na posição dele, 12ª junta de boi. Ele estava com 2 bois. Só que aí, deixa eu te dar uma chave aqui bem interessante. Quando Deus chamou Eliseu, o que Eliseu fez com os bois? Alguém vai ouvir aqui? O que Eliseu fez com os bois? Que todo crente gosta. Você vai estar um vegano aqui? Vegano é que não come carne. Eliseu fez um churrasco. Matou os 2 bois, pegou o carro de boi, quebrou aqueles madeiras ali, fez uma churrasqueira ali, pegou a carne daqueles boi, começou a assar, deu carne para todo mundo e falou: a partir de hoje, nunca mais eu mexo com boi, porque a partir de hoje, Deus me chamou para ser bom. Ficai na onde Deus te colocou, porque ali Deus vai te achar. Vamos ver esse capítulo, esse é o capítulo 2, volta lá. Calma aí que a gente volta ali. Estou fazendo introdução ainda. Êxodo capítulo 2. Versículo de número 1. Êxodo. Para quem é da roça é Exodo. Para quem é mais bonito ainda é Exodó. Você vai encontrar gente lendo de toda jeito. Exodo, Êxodo. O nome hebraico do livro é Shemot, significa nomes. Êxodo capítulo 2, verso 1, vamos achar?
Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, e abençoou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs à margem do, não pôs no rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos, e virou sua criada e a tomou. Pronto. Eu vi que a arca no rio, posta no rio mandou, não tem nada disso. O texto é bem claro. O problema é que a gente não lê o texto. Agora, deixa eu te dar algumas informações importantes aqui. Aquele menino agora, ele vai ser encontrado pela filha de... Qual o propósito de Deus em mandar Moisés no palácio? Entenda uma coisa: Deus tem propósito em cada lugar que Ele nos coloca. Empresa, faculdade, na casa que você mora ali, Deus tem propósito naquele lugar através da sua vida. Para que Deus coloca Moisés no palácio? Observe, a Bíblia diz que a filha de Faraó vai pagar uma mulher para cuidar da criança, e aí a irmã dele vai chamar a mãe, a própria mãe vai receber o salário para cuidar do menino Moisés. Ele não tinha nome, vai ficar com a mãe até certa idade. O texto não fala quantos anos que ele tinha, só diz que sendo menino já grande, provavelmente mais de 5 anos, trouxe para a filha de Faraó e criou como seu filho. Agora, Moisés vai ficar até os 40 anos no palácio. E qual a importância de Moisés passar 40 anos no palácio? O palácio do Egito era onde ele tinha acesso a todo o conhecimento que qualquer pessoa poderia adquirir naquele tempo. Deus colocou Moisés no palácio para que ele agora crescesse no conhecimento. E qual a importância de eu crescer no conhecimento? É simples. Quem foi o maior escritor da Bíblia? Quem mais escreveu na Bíblia? O maior escritor da Bíblia foi Moisés. Ele escreve 5 livros do Pentateuco e também atribui. O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, quase 200 capítulos. E ele também é considerado o autor do livro de Jó, que também tem 42 capítulos. Se você somar os 5 livros mais Jó, não tem ninguém chegando em perto. O mais próximo disso aí lá no Novo Testamento é Paulo, que escreveu um texto do Novo Testamento. Daqui a pouco eu chego em Paulo. Mas observe, o Moisés que ficou até os 40 anos adquirindo conhecimento é o Moisés que agora vai escrever um texto praticamente do Antigo Testamento. E o irmãozinho que não estudou, não escreveu nada. Agora, quem deixou seu nome marcado na história? Quem estudou ou quem não estudou? Deixa eu te dar um exemplo mais prático do Novo Testamento. Quantos livros que Pedro escreveu na Bíblia? Esse alguém pode me dizer aí. Quantos livros que Pedro escreveu no Novo Testamento? Essa é para pensar mesmo. Escreveu? Ele escreveu a primeira carta e segunda carta de Pedro. 3 páginas. E ele ditou para João Marcos, para que João Marcos escrevesse o segundo dos 4 evangelhos. Na verdade, o primeiro a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Ele ditou, narrou as histórias para João Marcos, escreveu o Evangelho. Ele escreveu, só ditou. Ele escreveu 3 páginas. Agora, quantos livros que Paulo escreveu no Novo Testamento? E alguns ainda atribuem Hebreus a Paulo. 13, podendo ser 14.
a diferença. Pedro, analfabeto, escreveu 3 páginas. Paulo, doutor na lei, fariseu, estudou enquanto era criança, estudou enquanto era jovem. Depois dos 12 foi para a faculdade de Jerusalém, ficou quase 12 anos aos pés de Gamaliel na faculdade estudando, se formou, o pastor falou aqui no começo, se formou, doutor na lei, fariseu, escreveu quase a metade do Novo Testamento. Irmão, você pode ser o Pedro, que vai ficar conhecido só pelos Atos. Você pode ser o Paulo, que vai ficar conhecido pelos Atos e pelo legado que ele deixou. Aliás, até hoje, tem alguém que prega a palavra aqui? Algum pregador prega, tem oportunidade ali, dá a palavra. Você já pregou alguma carta de Paulo? Deixa eu lembrar. Paulo escreveu Romanos, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, e por aí vai. Se você ler qualquer um desses textos para pregar, você está pregando a mensagem de Paulo. Porque o homem que viveu 2000 anos atrás continua deixando legado até o dia de hoje. Isso é o que o conhecimento gera. Essa é a importância da igreja buscar conhecimento. Por isso que, e eu acho fascinante, porque eu fiquei a vida toda pensando que quem falou o texto lá de. Eu não estou nem falando do texto, só vou falar. O texto diz assim: ó, meus irmãos, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem falou isso? Crescer na graça e no... Quem falou isso? Parece que foi Paulo, né? Isso é frase de Paulo. Mas quem falou foi Pedro. Aí, ele diz lá na sua carta assim, ó, irmãos, o nosso irmão Paulo, que era grande conhecedor, deixou as coisas escritas, porque a gente lê e não consegue entender quase nada. Mas, mesmo assim, continue estudando. Cresçam na graça, cresçam no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque isso agrada a Deus. Pedro está mandando crescer no conhecimento, mesmo Pedro que não estudava. Mas ele viu agora, já na idade avançada, que ele poderia ter sido muito mais usado se ele tivesse se dedicado ao conhecimento da palavra. Por quê? Porque o conhecimento da palavra me faz entrar em lugares que uma pessoa que não conhece nunca vai entrar. Só que, observe, não confunde, irmão, não, mas eu tenho poder. E Paulo tinha, não. O homem mais usado de lá depois de Jesus na Bíblia é Paulo. Mas ao mesmo tempo que ele tinha muito poder, ele também tinha muito conhecimento. Ter poder não atrapalha nada você buscar conhecimento. Porque conhecimento não inspira ninguém, conhecimento só apaga fogo estranho. Conhecimento só vai apagando fogo estranho. As coisas erradas que você foi aprendendo, quando você vai estudando, você vai vendo que aquilo está errado. E aí você vai absorvendo e praticando da maneira correta. Essa é a grande importância de adquirir conhecimento. Então, Moisés vai ficar 40 anos estudando. Até os 40 anos estudando, se preparando, se capacitando. Por quê? Porque Deus tinha um grande propósito para executar na vida desse homem. Só que aí, observe, Moisés tinha muito conhecimento. O próprio texto lá de Atos 7 diz que ele se formou em todas as ciências do Egito. Ele era grande conhecedor das ciências do Egito do seu tempo. Mas isso não impediu Moisés de ficar falando face a face com Deus. Isso impediu Moisés de ficar 40 dias dentro de uma nuvem, falando com Deus face a face. Imagina aí, irmão. Imagina a cena. Você, aqui, Deus desce uma nuvem, cobre a nuvem, e você está aqui dentro da nuvem. E aí, Deus, como é que você está? Eu estou bom, Moisés, você. Eu também estou bom. Moisés, tem uma missão para você. Estou aqui, Deus. Pode falar aí, que nós vamos executar. Moisés, como é que você escreva algumas coisas aí e deixe para que todo o povo venha conhecer? O que o senhor quer que eu escreva, Deus? Vou falar com você algumas coisas e vai gravando aí, eu vou colocar algo dentro de você que vai fazer toda a diferença na sua vida. Fala, Deus, escreve aí e grava isso aqui que você vai deixar para os crentes daqui 2.000 anos, eles vão estar lendo isso aí lá na casa deles. Escreve aí. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ponto. Pois é, Moisés, foi assim que eu comecei a criação. Deus que fascinante isso.
Não, tem mais, eu estou só começando. Calma aí que eu vou. Nós vamos continuar esse legado aí. Deus vai narrando para ele. Então, você nunca parou para se perguntar como que Moisés, que nasceu no Êxodo, escreveu o Gênesis? Então, dá para bugar a cabeça de qualquer um. Como é que o cara nasceu no Êxodo e escreveu o Gênesis? É aqui que você tem que entender que tem coisas que você vai aprender estudando, mas tem coisas que você vai aprender com Deus te revelando. Deus vai revelar para Moisés o livro do Gênesis. Ele conhecia as histórias, mas os detalhes e algumas coisas ali foram reveladas diretamente ao coração de Moisés, para que ele deixasse para cada um de nós, para que nós hoje pudéssemos abrir a Bíblia e começar a ler e a aprender tudo dentro do livro do Gênesis. Gênesis capítulo 1, a criação, não existia homem ainda. Se não existia homem, como é que Moisés sabia como que Deus fez? Entenda uma coisa: o relacionamento com Deus te faz saber de coisas que mais ninguém sabe. O relacionamento com Deus vai te dar revelações que mais ninguém teve. Sabe por que a maioria das pessoas da igreja hoje são pessoas comuns, que não crescem, que não se destacam? Porque elas ficam no mesmo patamar de todo mundo. Quando você começar a fazer coisas diferentes para Deus, Deus vai começar a entregar para você revelações diferentes e coisas grandiosas para que você possa fazer uma grande obra para a glória do nome dele. Deus quer levantar pessoas como Noé, como Abraão, como Isaac, como Jacó, mas para isso o que eu tenho que fazer? Me posicionar. Eu tenho que me alinhar com o propósito de Deus, eu tenho que me alinhar com a necessidade de Deus. E o que eu tenho que fazer para me alinhar com a necessidade de Deus? Deixa eu te dar um exemplo. Olha que interessante. Eli estava velho. Todo mundo já viu sobre Eli, né? O sacerdote Eli, que também era juiz. Eli estava velho. E aí, na velhice de Eli, a Bíblia diz que havia ali uma mulher. Qual o nome dela? A mulher que conversou com Eli? Ana. Havia uma mulher chamada Ana. E ela tinha uma rival. O nome da rival era? Todo mundo sabe o nome da rival. Essa coisa é incrível. Eu não lembro o nome da rival. Ninguém tem rival, né? Não é negócio comum. A rival falava dela porque ela era estéril. Deus fechou a madre dela. Só que aí, durante mais de 20 anos, segundo os historiadores, ela orou em torno de 20 a 25 anos buscando filho. E aí, depois de mais de 20 anos, um dia eles vão para o tabernáculo. E estando ali no tabernáculo, eles se assentam para comer, porque a oferta pacífica levada por Eucana, uma parte ficava com ele para ele comer com a família. Eles se assentam e começam a comer ali aquela parte da oferta. De repente, aquela mulher se levantou e ela tomou uma atitude que ela nunca tinha tomado. Qual atitude? Ela foi fazer algo que ela nunca fez. Porque se eu ficar fazendo as mesmas coisas todo dia, eu vou colher os mesmos resultados todo dia. Mas o dia que eu resolver fazer algo novo, eu vou colher um resultado novo. Deixa eu melhorar isso aqui para você. Ana, durante mais de 20 anos, fazia a mesma coisa todo ano. Ela ia com o marido ofertava. Aliás, irmãs, para que você vai ficar pegando a oferta do marido, você vai dar a sua oferta. O recado aí. A mão está R$5, a oferta dele é sua. Deus não quer uma oferta do seu marido, Deus quer sua oferta. Porque Ana ficou a vida toda ofertando a oferta do marido dela. Naquele ano ela falou: Deus, hoje eu vou fazer um negócio diferente. Hoje eu não quero entregar para o Senhor a oferta do meu marido, hoje eu quero entregar a minha oferta. Por que Deus nunca deu o que ela queria? Porque ela estava ofertando a oferta dos outros. Aí o pai chega no culto, irmão, isso aqui é um pouco diferente, mas vai lá. O pai chega no culto, pega R$2 e fala: meu filho, vai lá e coloca o gasoso lá. De jeito nenhum, irmão. Lá na sua casa, meu filho compra para você. É seu. Você faz o que quiser com ele. Mas eu vim te ensinar um princípio, meu filho. A Bíblia ensina que nós temos que devolver o dízimo para Deus. Então, de tudo que você receber, tira 10% para Deus. Se recebeu R$5, tira 50 centavos e dá para Deus. Se você quiser entregar uma oferta também, 50 centavos, R$1, vai lá no carro do carro, você entrega lá no culto, meu filho. Você deu para ele, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. É diferente, quando você pegar o dinheiro e falar: vai lá e coloca o carro do laço, a oferta
e ela vai orando. De repente as palavras vão acabando e as lágrimas vão jorrando. No meio das lágrimas, balbuciando, ela faz um voto com Deus. E o voto é esse: Deus, eu não tenho filho, mas se o Senhor me der um filho, varão, ela especifica o que ela quer, eu vou devolver ele para o Senhor, para que ele sirva por todos os dias da sua vida. Posso melhorar essa história aqui? Ana tem mais de 20 anos que está pedindo filho. Filha mulher não resolveria o problema. Mesmo que passou lá com Moisés. Se nasce filha mulher não dava continuidade à descendência. O primeiro filho de todo hebreu tinha que ser homem. Porque se a mulher gerasse o primeiro filho homem, ela era tida como uma mulher livrada por Deus, abençoada por Deus. Mas se o primeiro filho fosse mulher, ela era tida como alguém esquecida por Deus. Na oração de Ana, ela diz: se o Senhor me der um filho varão, ela não queria uma filha mulher, porque filha mulher não ia resolver o problema dela. Ela ora de maneira específica e da maneira certa. Mas observe um detalhe: Eli está velho. Ele era juiz e Eli era sacerdote. E Israel estava sem profeta. Ele está vendo os filhos do filho de Finés estão corrompidos. Agora chega uma mulher. Agora imagina comigo uma oração inteligente. Ana se coloca diante de Deus, e eu vou trazer uma ideia minha para vocês entenderem. Olha a inteligência dessa mulher. Deus, deixa eu dar uma conversa com o Senhor aqui. O Senhor está com 3 problemas. Eu estou só com um. Vou fazer um negócio com os 2 aqui. Resolve o meu problema. Eu resolvo os 3 problemas que o Senhor tem. Como assim? Me dá um filho que eu te dou um juiz. Me dá um filho que eu te dou um sacerdote. Me dá um filho que eu te dou um profeta. Eu só lhe falo: que negócio é esse? Está feito. Só que para Deus selar, Deus não falava direto com ela. Deus tinha que usar quem? O sacerdote. Aí o sacerdote entra em cena, já quase cego. Ele olha e fala: mulher, se aparta daí com esse vinho, mulher, você está bêbada? Não, meu Senhor, a tua serva não está bêbada. Eu estou apenas derramando a minha alma diante do Senhor. O sacerdote olha para ela e fala: mulher, vai, e o Deus de Israel conceda a sua petição. Agora a palavra não fez nada. O sacerdote liberou a palavra e selou a oração que ela fez, o voto que ela fez. Ela volta para casa agora, entra no quarto, o marido, o fogo cai. Porque Ana não gerou o Espírito Santo, não, irmãs. Ana deitou o marido, fez a parte dela, e depois veio espiritual, depois que é natural. Ela foi lá, se deitou com o marido e engravidou. Agora a Ana está grávida. E olha que interessante isso. Eu gosto de usar a analogia. Você sabe a história do elefante e da cachorrinha? Da cadelinha? A cadelinha estava grávida. E aí ela passou perto da mamãe elefante que também estava grávida. E aí, você sabe, uma cadela demora 3 meses para parir. Isso mesmo? Cadela, também tem cadela. 3 meses. 3 meses. Normalmente as cadelas param quantos cachorrinhos? 3, 4, 5. Tomava 16, 7. A cadela demora 3 meses para parir e pare um tanto de cachorrinho. Aí a cadela passa perto da mamãe elefante, olha para ela e fala: mamãe elefante, você está grávida? Eu também estou. Já está quase nascendo. Passou-se algumas semanas, aquela cadela vai lá e puf, nasceu 5 cachorrinhos. 2 meses depois, a cadela é grávida de novo. E a cadela passa lá, a mamãe elefante não ficou grávida. Vai lá, mais 6 cachorrinhos. 4 meses depois, a cadela grávida de novo. A mamãe elefante está lá. Mais 5 cachorrinhos. A cadela está lá com aquela mamada
começou a andar, estava bonitinho. Aí ela virou para o marido e falou: Eucana, posso ir com você hoje no templo para me sacrificar? Pode. Só que você sabe que eu fiz o voto, né? Porque o marido tinha que aceitar o voto dela. Se o marido não aceitasse, eu podia cancelar o voto dela. Está na lei de Levítico. Bora lá. De repente chega. Ana para de frente de Eli. E Eli olha para ela. E ela ri. Parece que esse irmão chega no pastor. E aí, pastor, você lembra de mim? E 5 anos que veio na igreja. Ô irmã. Aí o pastor, para não deixar sem graça, eu não lembro mais ou menos. Eu lembro que lembra na verdade, irmão. Tem 5 anos que o irmão veio na igreja. Pior é aqueles que acham que o pastor tem bola de cristal. Pastor, adivinha quem está falando? E tem gente que é bem embelezado, sério. Adivinha quem está falando, pastor? Conversou com o pastor uma vez, tem 6 meses na igreja, e quer que o pastor saiba quem é que está ligando para ele. Ele chega, Ana tem 2 anos já. Ele já estava quase cego, já está há 90 anos. Tá? Ele olha e fala: e mulher, o que foi? O quê? Sei, mulher, o que é isso? Por essa criança orava eu, e Deus recebeu o meu desejo e me deu uma criança. Mas e aí? Eu vim pregar ela. Eu fiz um voto com Deus. Se Deus me desse um filho, eu me entregar. Irmão, entenda uma coisa: tem gente fazendo voto com Deus, mas não cumpre. Ele falou: o segredo não é fazer voto, o segredo é cumprir o voto. Porque quando eu cumpro o voto, o milagre é confirmado. Se você faz um voto e Deus te abençoa, o voto fica ali, irmão. Mas se você vai lá e cumpre o voto, aí é outra coisa. Por quê? Ela ficou 2 anos aproximadamente sem engravidar. Mas no dia que ela cumpriu o voto, o sacerdote agora vai liberar outra palavra. O sacerdote olha para ela e fala: mulher, que o nosso Deus, o Deus de Abraão, te faça mãe de muitos filhos. Vai ser lá, começando no capítulo 2. Ela saiu dali. Agora, olha a oração inteligente. Quantos filhos que Ana tinha antes de Samuel? Quantos filhos ela tinha antes de Samuel? Ela não tem nenhum filho. Mas aí ela fala: Deus, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Isso é a oração mais inteligente que existe. Por quê? Porque ela espera. Se Deus desse um filho, a estabilidade acabou. Deixa eu repetir para você entender. Imagina comigo aí, você está desempregado. Aí você fala: Deus, se eu me der um emprego, eu vou dar metade do salário do Senhor. Vai pagar o salário todo, né? Depois você vai quebrar o pote. Porque se quando você olhar para as contas de água, vai se cortando, está luz cortando, aluguel atrasado, e você recebe o primeiro salário, você não vai cumprir o voto. Então faça um voto inteligente. Deus, eu vou te dar um salário dividido em 10 vezes, eu vou dar dividido em 3 vezes, eu vou dar metade do salário. Mas não fala que você vai dar o salário todo, não. Na hora que você receber, você não vai cumprir, aí você vai ter problema. Daqui a pouco o emprego vai embora. Eu estou desempregado. Não tem salário. Deus, se o Senhor me der um emprego, eu vou pegar metade do meu salário e devolver para o Senhor. Só que no primeiro mês eu vou devolver metade. E no segundo, 10%. No terceiro, 10%. No quarto, eu não tinha nenhum. Agora que eu fiz o voto com Deus, Deus vai me dar um salário por mês. Ana não podia engravidar, ela espera. O voto dela é: Deus, se o Senhor me der um filho, eu devolver para o Senhor. Por quê? Porque se o Senhor me der o primeiro, a esterilidade é quebrada, meu ventre passa a ser fértil, e agora eu posso gerar o segundo, o terceiro. Aí no cântico dela, no capítulo 2,
mais do mesmo ponto, porque ele se capacitou. Qual legado que você está deixando? Qual legado você está deixando aos seus filhos? Qual ensinamento você está passando para eles? Porque eu não posso ensinar aquilo que eu não aprendi. A pessoa sobe uma altar para pregar e fala: o Espírito Santo, pastor, toda vez que eu comer, o Espírito Santo vai me revelar. Revelar o quê? João 14, 26, o Espírito da verdade me fará lembrar de todas as coisas. Lembrar de que você não aprendeu nada. Quanto mais você busca conhecimento, quanto mais você estuda, na hora que você já teve essa experiência, está conversando com alguém, daqui a pouco brota o versículo na sua cabeça do nada. Você começa a falar os negócios da Bíblia para a pessoa, coisa que você parece que tinha 10 anos que leu, começa a vir tudo na memória. Isso é a ação do Espírito Santo. Porque quando você estiver pregando diante de qualquer autoridade, diante de qualquer pessoa que se ouviu o Evangelho, você vai começar a falar coisas que já tinha tempo que você aprendeu. Por quê? Porque ele vai te fazer lembrar de tudo aquilo que você estudou. Agora a pessoa é muito vistosa, não gosta de ler. Deixa eu te dar um segredo aqui. Sabe qual é a chave bíblica para a prosperidade? Chave bíblica para a prosperidade. Tem alguém que tem vontade de prosperar? Sabe qual é o segredo natural para prosperar? Parar de gastar mais do que você ganha. É espiritual, não. É natural mesmo. O segredo para ter uma vida de prosperidade, naturalmente falando, é só você parar de gastar mais do que você ganha. Eu não ensino esse negócio da igreja, é ensinar. Porque você traz dívida e oferta para continuar todo endividado. Porque não ensinaram a administração financeira, não ensinaram a saúde financeira. Aí você ganha 1.500, gasta 2.500, chegou lá, quem quer prosperar? Não vai prosperar porque você vai viver uma vidinha duplicada todo mês, devendo mais do que ganha. Então a primeira coisa que você tem que aprender é parar de gastar mais do que você ganha. Se você ganha 1.500, gasta 1.000. É quase impossível, irmão, ali tem que dar um jeito. Vai para a oração, começa a ser mais econômico, corta o X-Tudo, corta a Coca-Cola, ao invés de comprar Coca-Cola de R$10, compra um refrigerante de 5. Então corta essa prática de refrigerante, que isso faz mal à saúde. Um marido e uma mulher não dá feira para a mulher. Ele fala isso aí, irmão. Refrigerante esfria, refrigerante esse que não presta, leite, gordura localizada, problema de coração, toque de veia, engorda. Aí você fala: eu amo minha esposa. Ah, você não amou, não. E o pior, ele não é contra fazer cirurgia ainda. Ele vai lá, deforma o corpo da esposa, um monte de coisa que não presta. Aí fala: ai, amor, não vou fazer uma lipo, fazer uma lipo, porque ele foi o capeta. Ele não é contra isso, irmão. Aprenda a cuidar da sua esposa, da sua namorada. Para de ficar dando essas pragas, esses trem tóxicos para ela. Começa a coisa que eu gosto natural. Lá igual eu não pago com gás, vai água do isópolis com açúcar. 5 anos lá para tomar água do isópolis, água com gás, cheiro de limão. A praga é ruim, depois é costume, irmão. Acostuma. Acostumando. Só você concentrar, isso é saudável. Isso faz bem para a saúde. Pronto, se acostuma. Vai tomar refrigerante, isso é uma praga. Refrigerante, cada copo de refrigerante, a metade do copo é açúcar. Você está ingerindo isso. Isso faz um mal ao longo prazo, você nem imagina. Uma vez o pastor virou para mim e falou assim: o presidente da Conselho de Pastores, virou e falou: ô Marão, o que você acha de ver tomar vinho? Eu falei: melhor do que refrigerante. Só para beber vinho, mas vinho e refrigerante, entre vinho e refrigerante, você vai beber todo vinho. Porque o refrigerante faz mal, o vinho em pouca quantidade não faz, mas isso também é outro problema. Lugar cacete, lugar cacete, você percebeu que seu pastor se libera tomar vinho, não sei como é que é a Bíblia. A Bíblia, claramente, deixa de entender que uma pessoa que tem problema com álcool, ela não deve aproximar de vinho. Uma pessoa que veio com uma vida alcoólica, não deve se aproximar de vinho. E quem também não veio, não é bom se aproximar de vinho, não, porque vinho tem álcool em si. É algo que não se curva. Ela toma nascer e tá. Volta para cá, só para a gente entender isso aqui. Deixa eu concluir essa primeira parte aqui da nossa introdução. 40 anos Moisés dentro do palácio, 40 anos se capacitando, 40 anos aprendendo, 40 anos estudando. Depois de 40 anos, o que vai acontecer? Observe, o tempo de treinamento sempre vai ser maior do que o tempo de ação. O tempo de preparação
Moisés ficou 80 anos se preparando para 40 anos de ministério. Moisés ficou 80 anos se capacitando para exercer 40 anos de ministério. Aqui, preparação. Aqui, execução. Outro exemplo, Jesus ficou 30 anos se preparando para 3 anos e meio de ministério. João Batista ficou 30 anos se preparando para menos de 1 ano de ministério. Aí a pessoa quer, com 2 anos de igreja, já quer ser obreiro, ficar 40 anos sendo obreiro. Você preparou quanto tempo, irmão? A preparação deve ser sempre mais intensa do que a execução, porque a preparação me faz executar as tarefas da maneira correta. Qual a importância de eu estudar, de eu me capacitar? Eu vou fazer tudo da maneira certa. Eu vou fazer tudo da maneira que a Bíblia ensina. Isso aqui é um padrão, olha que interessante isso. Quando Moisés tinha 40 anos, já com um bom conhecimento, Deus agora cria uma circunstância no coração dele para testar ele. Qual a circunstância? Moisés vai visitar os seus irmãos que estavam trabalhando lá em Gósen, e quando ele desce para visitar os seus irmãos, ele vê um egípcio lutando contra o hebreu. Qual o pensamento dele? Eu nasci para isso, eu estou sendo preparado para isso, eu vou intervir. E não era para intervir. Não era o tempo, não era o momento, não era a hora certa, mas dentro do coração dele já queimava. Aí vem aquela pergunta: por que Deus me chamou? Quando o seu coração queima por algo na obra de Deus, é para isso que Deus chama. Você está perto do altar e vê alguém pregando aqui, seu coração começa a queimar, Deus te chamou para o altar para pregar o evangelho. Você não altar, você está na rua, Deus te chamou para pregar. Ah, mas na igreja ele me dá oportunidade. Faz igual o João, irmão, faz um pouco na água e começa a pregar. Pega uma caixa de engraxado, só me ensina na praça e começa a pregar. Não está querendo pregar? Ah, não, você quer pregar na igreja. Aí vem o processo. Pregar lá fora, vou pregar qualquer dia, qualquer hora. Na igreja tem um processo para se passar. Mas se o seu coração está dentro, está queimando, dentro de algo na obra de Deus, pode dedicar ali, porque é ali que Deus vai investir na sua vida. É ali que Deus tem algo para fazer através de você. Quanto mais seu coração queima, você chega e vê o irmão tocando bateria, seu coração está queimando. Você fica o irmão está tocando bateria, você está lá. No vácuo. Tocando e o corpo não para. Parece que esse irmão veio do forró e aí está tocando o corinho de fogo, ela passa e está lá com o pezinho, sabe? Lembrando dos velhos tempos do forró, o ritmo faz a pessoa ficar induzida para aquilo ali. A pessoa está ali e ela começa a ouvir o instrumento tocando e ela fica desejando estar naquele lugar. A pessoa vê a irmã fazendo louvor aqui e ela está cantando, é uma vez e ela está cantando e ela está ali chorando, quebrantando, falando: Jesus, eu também quero te adorar, eu também quero louvar o teu nome, eu também quero cantar para o Senhor, eu também quero ser instrumento. O coração está ardendo, esse é o seu chamado, essa é a sua vocação. Se dedique a Ele, se esforce nele, ore para que Deus te capacite nele, porque a capacitação humana sou eu que faço, a capacitação espiritual é de Deus. Eu preciso da capacitação humana e eu preciso da unção do Espírito Santo para executar aquele ministério. Então eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele, e quando os dois se juntam, eu me alinho dentro do propósito de Deus. Moisés agora olha para o egípcio e para o hebreu, os dois estão ali degladiando em uma guerra, Moisés entra no meio. Por quê? Porque ele está sendo treinado para libertar os hebreus da mão dos egípcios. Quando ele vê o egípcio oprimindo o hebreu, qual a primeira reação dele? Ir para cima do egípcio e libertar o hebreu. Só que ele usou muita força. Ele vai no hebreu, dá uma pancada, o hebreu cai, o egípcio cai morto na mesma hora. Já reparou que tem gente na igreja que é perito em pecado, tem outros que não sabem pecar. Quando uma pessoa que sabe pecar começa em pecado, ela se esconde durante muito tempo. Quando ela não tem prática de pecado, ela vai lá e tem que esconder, mas não consegue. Olha Moisés, nunca matou ninguém. Quando ele mata o cara, o que ele faz? Abre um buraco na areia, enterra dentro da areia e cobre com a areia. O que aconteceu? O corpo apareceu. Quem não tem prática de pecado, não consegue esconder o pecado. Mas tem irmão que é perigo no negócio. Só que Jesus disse assim:
Cuidado com o pecado escondido. Deixa eu concluir essa primeira parte. Na volta, eu quero falar sobre honra, vou usar 2 ou 3 assuntos aqui, pegando aí da vida de Moisés. Vou falar sobre honra e desonra e vou falar também sobre autoridade. A autoridade de Deus na vida de Moisés. Deixa eu concluir isso aqui. Moisés agora, quando ele mata esse egípcio, ele é obrigado a fugir. E quando ele foge, ele sai do propósito de Deus. Nós, quando fazemos coisas sem pensar antes, acabamos saindo do propósito. Moisés está no propósito de Deus. Ele teve que ir para outra terra, para o meio de outro povo, e ali ele vai retardar o processo e o propósito de Deus na vida do povo de Israel. Como assim? Faltavam 10 anos para Moisés libertar o povo. Ele ia libertar quando ele tivesse 50 anos. Só que aí, como ele matou um egípcio, ele vai prorrogar por mais 30 anos o sofrimento do povo pelo deserto. Porque ações impensadas podem gerar consequências graves. Cuidado, nunca faça algo sem antes pensar, sem antes orar, sem antes buscar a direção de Deus. Nunca tome decisões na obra de Deus sem antes consultar a Deus, sem antes conversar com Deus, sem antes ter uma direção de Deus. Por quê? Porque você pode correr o risco de retardar o propósito de Deus e de trazer sofrimento para o povo que não tinha nada a ver com o seu problema. Quando ele mata aquele egípcio, ele tem que fugir. E agora, o que faltava 10 anos vai demorar 40. Não saia do propósito de Deus. Não saia da direção de Deus. Evita ao máximo fazer coisas que desagradam a Deus. Moisés agora vai ficar 40 anos em Midian. Ali ele vai casar, um casamento complicado. Quando eu saio do propósito de Deus, o casamento é complicado, os filhos são complicados, tudo vai ser complicado e um monte de problema vai ser acumulado. Mas quando eu ando debaixo da direção de Deus, o casamento é uma bênção, os filhos são uma bênção, o ministério é uma bênção, o propósito de Deus na minha vida também será uma bênção. Tudo que eu fizer será bem sucedido. Eu esqueci de dar a chave aqui, irmão. Eu comecei a falar de prosperidade. Deixa eu só dar essa chave para vocês me encerrar aqui. Qual é o segredo da prosperidade? Naturalmente falando? Qual o segredo da prosperidade? Naturalmente falando? Não gastar mais do que ganha. E qual o segredo da prosperidade espiritualmente falando? Ofertar e dizimar na casa do Senhor. Ofertar e dizimar na casa do Senhor. Obreira fiel não é o filho. Ofertar e devolver o dízimo na casa do Senhor. Só que, qual que é o maior problema aqui, irmão? Tem alguém que quer dizer isso aqui? Tem alguém ofertante? Por que você devolve o dízimo? Para que você dá oferta? Mais importante do que ser dizimista é saber por que está sendo. Porque ações certas feitas da maneira errada trazem resultados errados. Não adianta ser dizimista ou ofertante se você não sabe por que fazer e a maneira certa de se fazer. Existe uma maneira certa de devolver o dízimo, existe uma maneira certa de ofertar. Se eu devolver o dízimo e ofertar da maneira errada, o meu resultado não vai ser aquele que eu poderia colher. Tem gente colhendo 30, tem gente colhendo 60, mas ela vai colher 100. E por que ela não está colhendo 100? Porque ela está fazendo da maneira errada. Ele está fazendo do jeito dele, não do jeito que Deus instituiu, não do jeito que Deus instruiu. Agora, deixa eu te ensinar algo. Davi nos dá uma lição muito importante. E essa lição está totalmente conectada com o que eu falei. Vamos tomar café. Quem quer tomar café aqui? Se eu quiser, irmão, não sei com você. Não estou falando, não. Não está dando que vai de jejum aí, está de jejum. Nessa hora eu de jejum. Olha o conceito de Davi. Bem-aventurado. Salmo número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei faz o quê?
Bíblia dizendo: antes ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita. O que acontece com quem medita na lei do Senhor de dia e de noite? Posso concluir o texto? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer. E por que você não medita, meu irmão? Se você sabe o segredo, você sabe onde é que está enterrado o baú do tesouro, mas você não vai lá desenterrar ele. Deixa eu te dar um texto isolado. Josué capítulo 1, versículo número 7, 8, 9. 8 e 9 principalmente. Deus está dando uma palavra de ânimo para Josué, exposta pelo ânimo. Eu te farei herdar a terra, lá. Aí Deus fala para Josué: não aparte da sua boca o livro dessa lei. antes medita nele. Quando? Quando? De dia e de noite, irmão. Pois fará prosperar o seu caminho, e tudo o que fizer será bem sucedido. O segredo está aí, irmão, na sua mão. E por que para eu prosperar, ter uma vida de prosperidade, ser bem sucedido, eu tenho que meditar na palavra de dia e de noite? Porque quando, irmão, eu medito na palavra de dia e de noite, eu vou aprender como fazer da maneira certa. Aí eu vou entender que não é só devolver o dízimo, mas existem mecanismos, existe um método certo de devolver o dízimo. Não é só eu trazer a oferta, existe um método na Bíblia da maneira correta que eu tenho que trazer uma oferta. Por exemplo, Paulo diz assim: Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou com? Não com tristeza ou com? Necessidade. Então eu não posso ofertar com tristeza. Quem nunca, quando traz a oferta, parece que está morrendo. Ele abaixa a cabeça e vem rascando. Está morrendo, irmão. Você pode trazer a oferta? glória a Deus. Que alegria poder contribuir na obra do Senhor. Não com tristeza ou com? Necessidade. Deixa eu dar minha oferta aqui, eu tenho que pagar a conta de luz da igreja. Deixa eu dar minha oferta aqui, eu tenho que pagar a conta da igreja, vai botar água na igreja. Isso é o que, irmão? Necessidade. Eu não dou oferta porque tem que pagar a conta de água na luz da igreja, não. Eu dou oferta porque tem vidas que estão vindo nesse lugar e estão sendo alcançados pela palavra que está empregada aqui. A minha oferta vai funcionar para isso, mas eu não dou por isso. Eu não estou dando oferta para pagar a conta de água e luz. Eu não estou dando oferta para pagar. Não. Eu estou dando oferta porque eu amo as almas que vão ser salvas. Eu estou dando oferta porque através da minha oferta isso aqui vai ficar aberto. Esse salão, o outro salão lá vai ficar aberto e vai ter a oportunidade de almas ouvirem a palavra e terem encontro com Jesus e serem salvos pelo poder do Evangelho. Aliás, você é fruto da oferta de alguém. Você é fruto do dízimo de alguém. Porque devido a alguém ter contribuído, você teve a oportunidade de entrar na igreja, ouvir a palavra, o Espírito Santo tocou seu coração, você fez uma aliança com Deus e hoje você está firme aí trabalhando na obra. Você é fruto da oferta de alguém que não estava preocupado com quanto ia receber de volta. Ele estava preocupado com quantas almas ia ser alcançada através da oferta que ele deu. A roda continua, irmão. Isso aqui é só a introdução, daqui a pouco a gente continua. Eu quero falar da diferença de honra para esposa.